Errei a vinheta, pessoal. Foi mal. Olá, bom dia, salve, salve. Pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Eu fiquei assistindo o programa nas minhas... Aí não tem condições de ter Continua programa. Continua falando. A gente... Eu tô me O achando. programa... Eu fiquei muito tempo fora. O programa... Eu fiquei nas minhas férias vendo, não teve um erro. Eu cheguei no programa de volta de férias e já começa esta avacalhação. Estamos começando mais um Rolê Série da manhã desta segunda-feira, dia 8 de que mês que nós estamos? Estou perdido, abril de 2024. Olá, meus pequenos amorzinhos. Vocês não sabem a saudade que eu estava. Hoje de manhã no N1 foi muito legal. Mas aqui o Rolê Sério é minha casinha, onde eu falo loucuras com vocês aí do outro lado. Recebi várias mensagens durante minhas férias, as pessoas mandando bim em todas as fotos que eu postava no Instagram. Então estava com muita saudade de todos vocês. Mandar um beijo para todos vocês que estão aqui. O Leandro de Jesus, Luciana Alves, Sinara Castilho, Pablo Moreira Paca, todo mundo. Depois eu vou ler os comentários de vocês. E nem foi o erro do Vitinho, foi o erro do Guilherme, né, Guilherme Bessa? Você tá indo Cara, muito... O que é isso que tá acontecendo? O teclado tá todo O que tá acontecendo? ferrado aqui, velho. Foi o Vitinho que deixou assim? Ah, provavelmente, né? Sexta-feira, programa só mulheres. Chego na segunda, pum. Que isso, cara? Que machismo. Que isso, ó. Agora tem, a Laura agora tem... tá O falando. microfone da Laura vai pro ar agora. Olha o machista aí. Eu fui embora, voltei, tá tudo errado nesse programa. Beleza, valeu, pessoal. Bom dia a todos. Já tô estressado aqui. Trabalhei ontem no web binário. Não tem mais E aí? dia, negócio do dia, nada, acabou tudo isso. Não, já era. Acabou. Foda. Já era. Mas eu ganhei uma caneca quando eu estava fora, Guilherme. De quem é a caneca? Ó, ganhei uma caneca belíssima. É Vou do... mostrar a caneca aqui. Como é o nome da pessoa que mandou a caneca? Eu vou pegar a cartinha dele Aqui, e posto lá ó. depois. Mandou uma caneca, então agradecendo. Leandro Demore, você tem uma caneca com o seu rostinho? Não tem. Então assim, agora eu tenho duas canecas. Eu tenho a caneca do Rolê CL e uma caneca com a minha carinha. Uma tem vodka, outra tem tequila. E vou mandar uma para ele que está lá no Congresso, no Planalto Central, em Brasília. Que saudade eu estava de você, meu pequeno Guga Noblat. Tudo bem com você? Cuidou da casinha aqui quando eu estava fora, Guga? Eu não tô ouvindo nada do Guga que tá falando, então não dá adianta nada. Só tá falando. Eu tô te Ele tá zoando. zoando. Dessa vez, só pra te zoar. Só pra tu achar que tem mais um probleminha. Cara, foda, pegadinha. velho. Cada uma. Pois é. A gente resolveu te sabotar. Hoje é a zoeira em cima do Deluca. Mas a gente estava com saudade. Ainda bem que você voltou. Ficou lá muito tempo com seus novos amigos, Luciano Hang, Jorginho Melo e Jair Renan. Eu fiquei uma achei que você semana não ia lá voltar só, pra pô. cá. Já voltei. Mas é muito tempo, né, pra ficar do lado desse tipo de pessoas. Mas tudo bem. Agora você voltou pros verdadeiros cidadãos de bem. Não, mas encontrei muita gente lá em Santa Catarina que vê o programa, inclusive. Muita gente lá em Balneário Camboriú. 30% da cidade, pô. 200 mil habitantes, 60 mil pessoas. Gente pra caramba que votou no Lula, que acredita na democracia, que vê o Rolê Sério. E hoje nós vamos falar sobre... Não tem outro assunto para falar neste país. Além de como odiar bilionário é uma obrigação. Oi, Guilherme. Fábio Camargo me salvou aqui, que hoje é Dia Mundial do Combate ao Câncer. Dia Mundial de Combate ao Muito Câncer. importante ressaltar. Importante. Mas nós vamos falar sobre esse assunto, não falaremos sobre ele mesmo. Como odiar bilionário é importante, sobre Elon Musk atacando o judiciário brasileiro. Roda a vinheta do primeiro quadro. Tá pegando fogo, bicho! Começamos falando, Guguinha, não há outro tema neste país para falarmos deste programa a não ser Elon Musk e seus ataques à democracia. E para isso, enquanto o Guga toma a sua vodka ali, fingindo que é na garrafinha de água, vamos falar sobre Elon Musk. O Brasil, o Elon Musk em guerra contra o judiciário brasileiro.
Pois O Alexandre de Moraes incluiu ontem o Elon Musk entre os investigados do inquérito das milícias digitais. E você aí que estava em coma no fim de semana se pergunta, mas por que, William De Luca, isso aconteceu? Eu explico para você. Vamos a um passo a passo, Guga, do porquê isso está acontecendo e eu vou deixar você comentar em seguida. Na quinta-feira, rolou o Twitter Files Brasil que vocês comentaram aqui no programa, aqui no Rolê ICL. O Elon Musk declarou guerra ao Xandão e vazou para o jornalista norte-americano, estadunidense, Michael Schellenberger, arquivos secretos do Twitter no Brasil. Coincidentemente ele está no Brasil, viu, Guga, o Michael Schellenberger? Mas é só coincidência. Por acaso. O jornalista chegou a dizer nas redes sociais que o Brasil está envolvido em uma ampla repressão à liberdade de expressão, liderada por um juiz da Suprema Corte chamado Alexandre de Moraes. E aí, eu mexi um pedaço do roteiro aqui, Laura, e eu joguei para dentro do rodapé, viu? Você corrige aí que tá tudo cagado o roteiro. Obrigado. Isso foi na quinta-feira, então rolou o Twitter Files. No sábado, o Elon Musk comentou um post do Alexandre de Moraes. Cadê? Perdi o roteiro, tá tudo cagado aqui. Aqui, do dia 11 de janeiro de 2024. Caiu pra ou foi só aqui? Você caiu? Deu uma travadinha? O Guga caiu? O Guga tá bravo. O Guga tá travado. Voltou. Voltei. Voltou. Eu achei que tinha caído. Aí, ó, tá aí, ó. Ele respondeu um tweet do dia 11 de janeiro do Xandão, dizendo por que você exige tanta censura no Brasil? Por que você deseja tanta censura no Brasil? E aí começou a guerra. Continuou fazendo outros posts, atacando o Alexandre de Moraes. A gente tem os posts aí, os outros dois que a gente tem aí. O que dele? Vai no seu tempo. O que é isso aí? Para as pessoas da terra, né, um post aí pedindo liberdade de expressão, free speech, né, tipo liberdade de... e aí ele fala, essa censura agressiva parece violar a lei e a vontade do povo do Brasil. Aí, Guga, veio o limite do... como dizem os especialistas, como diria César Calejón, foi ultrapassado o Rubicão. No fim da noite, o Elon Musk anunciou que o Twitter vai derrubar as restrições de contas feitas pela Justiça do Brasil por terem violado leis e espalhado desinformação. O Musk disse que o Xandão deveria renunciar ou sofrer impeachment. E aí os bolsonaristas embarcaram nessa onda, né? O Musk chamou o Xandão de Darth Vader brasileiro, incentivou os usuários a usar VPN, né, um dispositivo que permite burlar a localização dos aplicativos e acessar conteúdos que estão bloqueados no Brasil. O Xandão, obviamente, o craque do jogo aí no fim de semana, aproveitou que o Palmeiras foi campeão do Campeonato Paulista, já puto da vida com o Elon Musk, e respondeu não via Twitter, mas via inquérito das milícias digitais. Incluiu o nome do Elon Musk, o bilionário sul-africano, no inquérito das fake news, né, no inquérito das milícias digitais, e também meteu lá uma multa diária de R$100 mil por perfil desbloqueado por dia. Ou seja, eu sou ruim de matemática, mas 10 perfilzinho, R$1 milhão. 100 perfilzinho, 10 milhões. Eu tô com o André Graziano aqui. Vai dar certo. Escândalo. O Xandão não usou as redes sociais para fazer bate-boca. Foi lá e meteu canetada, Guga. Eu queria que você falasse um pouco sobre mais este capítulo de Elon Musk atacando nossa democracia. O Elon Musk, quando ele ataca o Xandão, ele faz isso em defesa de tipos como o Paulo Figueiredo ou como o Alan dos Santos. Inclusive a resposta que ele dá para atacar o Xandão, esse ataque, parte dos ataques, vem de uma resposta que ele dá a um tweet do Paulo Figueiredo. Quem é o Paulo Figueiredo? É o neto do ditador, aquele que está sendo investigado por ter usado a internet para linchar os militares que não aderiram ao golpe. O sujeito é um troll da internet que usava a internet para atacar o Freire Gomes, por exemplo, o comandante do exército, ou outros militares que não aderiram ao golpe. Ele está sendo investigado por isso. Esse era o papel dele no golpe. Um sujeito desse não pode perder a internet, que é exatamente a ferramenta dele para atacar a democracia, para participar do golpe.
Isso é patético. Esse papinho de que tem censura, de que tem ditadura, porque cortou conta de Alan dos Santos, do Paulo Figueiredo e de outros tipos como esses, isso é ridículo. É a justiça atuando para proteger a gente de ataque à urna, ataque à democracia, ataque à vacina, ataque à ciência, distribuição de cloroquina, distribuição de vírus, que foi o que eles fizeram na prática com a Covid. Então, é ridículo você colocar isso em questão, você tentar levar isso para o lado da censura. Só um imbecil, só um animal, só um bilionário estúpido como o Elon Musk, que tem interesse político nessa história, que é um aliado da extrema-direita mundial e do Jair Bolsonaro, que ganhou dinheiro no governo Bolsonaro e que, enfim, dizem que há outras ligações feitas via a extrema-direita entre ele e Bolsonaro. Esse sujeito, só um sujeito com esse perfil para comprar essa história, porque, como eu falei, tem um interesse comercial, tem um interesse político, ele é de extrema-direita, ele é um imbecil, ele é um ignorante político também, a gente sabe. Então, temos aí o Musk, em defesa de tipos como Paulo Figueiredo ou Alan dos Santos, 2 trolls da internet. Você não pode tirar troll, que é censura e que é ditadura. Você não pode banir um troll da internet. Isso é o mínimo que eu espero da justiça. Esses caras têm que, talvez, a se investigar, até parar na prisão. Tanto o Alan dos Santos quanto o Paulo Figueiredo. Aí corta a internet, é ditadura. Que piada. Isso é o mínimo para um troll que está usando a internet para tentar dar um golpe para espalhar uma pandemia. E é isso que o Alexandre de Moraes tem feito. Ele não está censurando um qualquer porque fez um comentário bobinho na internet. Não é isso. Mas o Musk é um imbecil. Agradecendo aqui todos os comentários de vocês, o Gabriel Mafra. O William pode abrir no seu OnlyFans, porque acabou para você, perdeu tudo. Porque a Gabi Varela foi um completo sucesso no Rolê Sério. Aproveite seus últimos dias. Eu falei que se a Gabi quiser fazer todo dia, mantendo o meu salário, ela pode fazer todo dia. Eu fico em casa com uma tranquilidade. Eu amo vocês, mas gosto mais de ficar em casa de cuequinha, jogando videogame. A Eliane falou aqui, cadê o comentário dele? Falou da minha calvície pronunciada, eu achei mancada. Eu não sou calvo, eu raspei meu cabelo, inclusive foi o Guga que fez a raspagem do meu cabelo e minha sobrancelha, por isso ela está assim. Foi o Guga que fez. Eu fui lá fazer com o Guga. A Mariana falou que o Guilherme não erra, a gente que não entende. Um monte de gente passando pano pro Guilherme aqui, é impressionante. Gente, eu não sou machista, tá? Tava só brincando. Só um personagem. Será? Será mesmo? O Luciano Alves que falou que o Guga cortou meu cabelo. O Jansec falou que meus 4 meses de férias, gente, 15 dias. Eu queria que fosse 6 meses, mas foi só 15 dias. O Pedro gostou do meu cabelinho. E o Rogério Gonçalves falou vampetaço no Musk. A Aline Gomes, Guga e sua camisa azul de motorista de ônibus. E o José Renato, obrigado Mosquito, agora temos certeza de que um bilionário não serve para nada a não ser levar o planeta à extinção. Ou mais repercussões sobre isso, Guga? Não, peraí. Dom escreveu Guga Lindo, aí você não lê. Dom escreveu o seu Guga fake. Lindo, obrigado, é o seu Dom. fake. Minha esposa. Minha esposa tá ali. Isso. Foi ela. O Twitter pode sair no ar do Brasil. A Anatel entrou em contato com as operadoras de telecomunicações para informar sobre a possibilidade de retirar o X. Que é Twitter, não é X nessa porra, é Twitter. X pra mim é outra coisa. XXX. O contato serviu como uma espécie de sobreaviso caso haja alguma decisão para retirar do ar. As operadoras não têm autonomia para retirar um único post na rede social, mas podem, mediante determinação judicial, derrubar o acesso à plataforma. E o que o Elon Musk fez? Como a gente já falou, incentivou os usuários a usar VPN para burlar a localização. Hoje de manhã, Guga, a gente conversava sobre isso. Parece que para a extrema-direita, e esse caso do Elon Musk é emblemático, é um jogo de ganha-ganha, né? Porque assim, se o Alexandre de Moraes não faz nada, é um frouxo. O Elon Musk foi lá, xingou, marcou, não fez nada. O Xandão tem medo do Elon Musk. O que será que o Elon Musk não sabe que o Alexandre de Moraes tem medo? Se o Alexandre faz, ele tem que medir a força. Porque ele tá reagindo. Não, viu? Tirou do ar, é um autoritário, impôs multa, é um ditador. Como a extrema-direita vive nessa
nesse mundo de fantasia, né? Qualquer coisa que eles fazem, eles estão ganhando. Isso é o problema que a gente tem que enfrentar, né? Tudo que o Alexandre de Moraes fizer ou não fizer, passa a ser uma vitória dos caras. A gente tá nessa, né? Se ele fizer, ele vai cair no jogo dos caras. Se ele prender o Bolsonaro vira Martin e a extrema-direita ganha uma narrativa. O tempo inteiro a gente fica se sentindo intimidado e ameaçado por esse tipo de situação que a gente fica cogitando, e aí na prática o que está acontecendo é que o Bolsonaro livre, ele já deveria estar preso há muito tempo, mas ele livre está se articulando com a extrema-direita mundial. Isso tudo não é à toa que está acontecendo. Quanto mais tempo o Bolsonaro permanece fora da cadeia, porque já há, obviamente, argumentos para uma prisão preventiva, já há razões para prendê-lo. Não se prendeu exatamente por esse tipo de discussão que a gente está fazendo agora. E aí, tudo que fizer vira a narrativa da extrema-direita. Será que a gente faz? Será que não é uma armadilha? E aí, nessa, a gente protelando, no caso a justiça, o Bolsonaro livre, o que está acontecendo agora? Ele está se articulando com a extrema-direita para intimidar o Xandão mundialmente. Se ele já tivesse preso, isso que a gente está vendo agora acontecer, o Musk atuando junto com a extrema-direita mundial, com o André Ventura do Chega, lá de Portugal, por exemplo, dizem que o Orbán, o Viktor Orbán da Hungria é que está articulando isso tudo. Isso não estaria acontecendo se o Bolsonaro estivesse preso. Então a gente tem que parar com esse papo. Não tem mais essa. A gente tem que seguir à risca o que diz a lei. Se há argumento para prender esse sujeito, uma preventiva, porque comprou joia de volta para esconder que comprou joia, isso é obstrução da justiça, ou porque faz ato na Paulista para ameaçar o Xandão, ele tem que ser preso, ponto. Vamos parar com esse papo, prende, porque o que a gente está vendo na prática é que protelar a prisão está dando mais força, essa é a verdade. Se ele já tivesse preso, se já tivesse tirado o X, dane-se, vai para cima se precisar, cumpra a lei, não cai mais nessa intimidação, porque na prática o que está acontecendo é mais poder sim para a extrema-direita e o Bolsonaro livre aí se articulando para intimidar a justiça. Que ditadura gostosa é essa que a gente vive, Guga, em que o líder da oposição, que numa ditadura de verdade estaria preso, morto, executado, sendo torturado pelo brilhante Ustra aí, mais ou menos relativo, tá fazendo live, né? O Bolsonaro fez uma live ontem, obviamente falou sobre esse tema. A extrema-direita está em polvorosa desde ontem, né? Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, o Van Hatten, todos eles publicando sobre essa questão do Elon Musk. Inclusive, esse post do Partido Novo, você viu, Guga? O post que o Partido Novo fez agora? Põe o post do Partido Novo. Não vi agora. Essa é a live do Bolsonaro de ontem. Super live eu sei que vai... Olha a super live. Olha aí, ó. Olha o que o Partido Novo fez. Elon Musk poderia ser novo? Diferentes noções, mesmos princípios. Defina novo. O Partido Novo botou o Elon Musk com a camisa do novo. E aí, como todo mundo sabe, o Partido Novo, né, o bolsonarismo de sapatênis, também embarcou na onda. O bolsonarismo todo está falando sobre isso e a gente mostrou aí a arte da super live, né, do Bolsonaro. Só gente boa participou, olha, só... Tem a galera que eu nem sei quem é ali, Paulo Bilinski, Mário Frias, claro, né, a família... Tem o Clark Kent ali no canto. Cabeça de filtro de aquele do barro ali. O Clark Kent do Como Paraguai. O Clark Kent do Paraguai é o Marco. Clark Kent do Paraguai, conhecido também. O Gustavo Gayer, Eduardo Bolsonaro, Bananinha... Ali no fundo, o Bilinski... Quem é aquele de bigode ali? A mulher morreu, Dom Pedro II? Quem é aquele ali? Do lado do Mário Frias, quem é aquele bigode ali eles ressuscitaram da época da monarquia. Eu não sei quem é aquele. Alguém alguém da família Aquele real. óculos de fantasia que vem com bigode, nariz. Isso, parece muito. Parece, né? E aí, a gente tem aqui trechos, Guga, do Elon Musk, do Bolsonaro elogiando o Elon Musk. Isso não é novo, né? Aí, ó, é um vídeo antigo, a gente tem o Bolsonaro elogiando, ele repostou essa porra. Vamos ver ele elogiando o Elon Musk. Aqui me chama de mito, não sei porquê, mas você também não sei. É o mito da nossa liberdade. E a liberdade é o V0, é o início para qualquer coisa. Sem ela, não somos ninguém. Somos apenas um vegetal. Mas, é muita cara de pau. Obrigado por esse momento. É um momento de tentou dar um golpe para todos os brasileiros. Não é apenas para o governo e alguns empresários que estão aqui. Para todos nós.
Nós queremos, de mãos dadas contigo, colaborar para que nojento, seja né? melhor para todos. Isso é nojento, Muito esses obrigado. dois juntos falando de Ô, Guga, agora sim, o cara é um poeta. Não, a gente não pode negar. Sem a liberdade, somos um vegetal. Bolsonaro, vírgula, Jair, 2022, foi o que disse aí o nosso... Academia Brasileira de Letras perdendo aí, tá né? perdendo, o cara é um gênio. E aí tem um trechinho da live de ontem, do Bolsonaro falando sobre essa treta do Musk. Vamos assistir aí. Até Coisa lá, portuguesa. a questão do Twitter, né? A Que é o assunto do questão. momento. A questão. Eu não quero A questão. me precipitar e falar algumas coisas, né? Porque até amanhã. Eu não mais quero me informações precipitar, mas eu vou teremos. falar mesmo assim. Além de me inteirar, Vou obviamente, falar. ver o que nós podemos fazer via Partido Liberal para que realmente a nossa liberdade de expressão seja garantida. E nós temos agora um apoio de fora do Brasil muito forte. Esse assunto realmente está palpitando fora do Brasil. Parece que a salvação nossa, né? Que a nossa democracia está ameaçada. Todo mundo sabe disso aí. A nossa liberdade de expressão nem se Claro, fala. teve uma tentativa de golpe. Ô, O cara Guga, quase usou os milicos para dar um golpe. quanto tempo essa galera duraria numa ditadura, assim? Porque eles usam essa dissonância cognitiva, né? Que o professor Castro Rocha fala muito bem, essa maluquice de Em qual ditadura. Quanto tempo o Jair Bolsonaro duraria na mão do brilhante Ustra, que ele adora louvar? Quanto tempo esse cara duraria? Numa ditadura Não, de mas esse verdade. Bolsonaro é um arregão. Ele é arregão. Ele na mão do Ustra, ele nem precisar chegar no Ustra. No estagiário do Ustra ele já estava falando tudo. 2 tapas O na mesa e tava Bolsonaro chorando já. Gritou com ele já... Que isso, Bolsonaro é um bunda mole. A gente sabe, a fama dele é essa, sempre foi. É um amarelão, é um Gustavo. brochável. E ele não ia aguentar. Ele não ia aguentar o estagiário do Ustra. E é patético a gente assistir essa cena. Bolsonaro e Elon Musk falando em liberdade. Um que falou, no caso o Musk, né, que falou que poderia dar um golpe se fosse de interesse da empresa dele, na situação lá da Bolívia, no caso da Bolívia, que tem um mineral lá que ele precisa para as coisas que ele produz, e que ele falou que se tivesse que dar um golpe lá daria. Ou seja, defende a liberdade, né? Ele diz que defende a liberdade por uma questão ética. Isso é uma cascata ridícula. Meu Deus Ele Lítio, o nome é um do... sujeito que ameaçou, Lítio, ameaçou dar um golpe na Bolívia. Não, se precisar a gente dá um golpe, se for de interesse da empresa. Bolsonaro tentou dar um golpe segundo a investigação da Polícia Federal. Ele usou os militares para isso, segundo inclusive a confissão dos próprios militares, do Freire Gomes do Exército e do comandante da Marinha, e do comandante da Aeronáutica, o Carlos Batista Júnior. Então, é um golpista, é um outro que falou que poderia dar golpe, e os dois ali, querendo se colocar como os baluartes da liberdade. Isso é patético. A gente sabe que não existe. E o Twitter, inclusive, neste momento, está acontecendo com todo mundo. Eu estou notando. O Calejão até fez um post sobre isso. Eu conversei com muita gente da esquerda. Eles estão partindo para cima de quem é visto como esquerda. Estão cortando, sim, o alcance. Estão cortando, sim, a repercussão da. Eu estou perdendo 300, ele já faz 400... isso há muito tempo. Eu tô perdendo uns 300 Por seguidores dia? por dia, mais ou menos. Por dia. Eu tô perdendo 200 por dia, que é o que eu tô ganhando nesses dias também, mas antes eu só ganhava 200, 300, eu fiquei os últimos 2 anos ganhando todo dia. Tinha dia, teve antes do Musk entrar, eu ganhava 1.000 por dia. Teve um ano que eu ganhei quase 200 mil em um ano. Então, o cara virou, já começou a cair, mas agora, pela primeira vez, depois de 2 anos seguidos de eu ganhar todos os dias, eu estou empatando. Eu não saio, porque eu ganho e eu perco o mesmo número, todo dia. É um céu maluco, então, mas enfim, isso é o de menos. Eu só estou querendo contar que são 2 sujeitos. A internet precisa ser regulamentada exatamente porque os algoritmos, eles atuam sim em benefício de um lucro que percebe que o meio de se conquistar esse lucro é com notícia sensacionalista, falsa, é com o discurso de ódio. É isso que prende as pessoas na internet. É isso que leva uma multidão de gente lobotizada a passar o dia inteiro numa rede social. Então, farejando o dinheiro, os algoritmos acabaram privilegiando a extrema-direita, que se apropria
da mentira e do discurso de ódio na internet. Então, Guga. a extrema-direita tem muito interesse em que permaneça como está. Guga. Mas a gente não pode deixar. Diga, Esse diga. Guga é tipo. Guga. Dá um segurado. Vai aquecendo o punho. Que isso? Já li alguns comentários de vocês, mas vamos trazer alguém pra conversar aqui que entende mais de internet do que eu, você Claro, e o claro. Elon Musk juntos. Pedro Barcielo, pra quem não sabe, é o esteio deste programa. Esse programa não existiria sem Pedro Barcielo aqui. Famoso que Peter, né? Eu nunca consegui participar com o Pedro ao vivo aqui no Rolê CL, ele veio contestar nas minhas férias, mas agora eu vou trazer o Pedro, se o Pedro quiser, o Pedro tá aqui. Pedrinho, bem-vindo aqui ao Rolê CL, para falar pra gente sobre como as redes sociais, em especial o Twitter, reagiu a este ataque de Elon Musk contra Xandão. Pedrinho, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente nesta manhã. Perfeito, Deluca. Bom, Obrigado. prazer falar contigo, com o Guga, sempre muito legal estar por Tamo aqui. junto. É interessante, muito interessante esse episódio, William, porque tem alguns elementos que a gente precisa colocar em perspectiva, né? O primeiro deles, eu até resgatei conversando com o pessoal da equipe, uma notícia que me veio à cabeça ontem, nos primeiros momentos que eu estava analisando esses dados, que foi o fato de lá em 2023, bem no começo, rolar uma informação de que o Elon Musk ele havia pedido para que o algoritmo sofresse algumas alterações para que as publicações dele fossem vistas e fossem entregues a todos os usuários do Twitter num primeiro momento. Isso acontece porque ele fica putinho durante um jogo de esportes estadunidenses, porque Biden teria tido um alcance maior que o dele ao falar sobre o Super Bowl, se eu não me engano. Feito isso, ele pede essa alteração, muito cresce o engajamento do Elon Musk. E por que eu falo isso? É muito importante a gente tentar olhar outras plataformas além do Twitter naquele cenário do que foram as últimas 60, 70 horas nas redes sociais, porque a gente está falando aqui de um cenário onde o Elon Musk é o dono. Então a gente analisar o Twitter, o X, uma plataforma que tem um dono, e esse dono é parte interessada nesse debate, é algo extremamente perverso, é algo extremamente enviesado. E o que eu fiz foi olhar no Twitter, no X, qual foi o volume da participação sobre Elon Musk, sobre Moraes, ao longo dessas últimas 60 horas, e o que a gente tem ali é que como quase 5,6% das publicações no Brasil trataram sobre esse tema. É algo importante, é um peso muito grande. Mas quando a gente olha, por exemplo, o Instagram, a gente está falando de 1,6. A gente está falando de 3,5 vezes menos publicações falando sobre isso no Instagram do que no Twitter. Então tem um viés, de fato, muito grande. O outro ponto eu fui olhar qual era o peso no debate mundial, citando Elon Musk, sobre esse episódio, sobre essa polêmica envolvendo o Brasil. E quando a gente olha aqui nesse gráfico, a gente vai ver as menções ao Musk no Brasil, de fato, atingindo um volume enorme, né, de menções. Então a gente tem ali mais de 730 mil menções nas últimas 24 horas, citando Elon Musk, Moraes, Xandão, como quer que eles chamem. Mas quando a gente olha apenas menções em inglês, menções em alemão, menções em francês, em italiano, a gente vê que não teve esse volume de menções. Então não foi um debate que existiu em outras frentes para além do Twitter no Brasil. Não teve um pico de menções em inglês, não teve um pico de menções em alemão, em italiano, em francês. É algo que ficou restrito ao debate político no Brasil. Por que isso é importante? A gente ter a compreensão de que, por mais que eles tentem emular essa frente política internacional, tem as suas limitações, talvez aqui principalmente pela língua. Isso não anula o peso político que esse enfrentamento tem, seja no judiciário, seja na política externa, seja na política interna, do que é um cara como Elon Musk tentar enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Mas é muito importante a gente colocar em perspectiva até onde vai, porque quando a gente usa o X, o Twitter, unicamente como parâmetro para essa análise, a gente vai estar tendo uma análise muito enviesada. Eu conversava com um amigo meu, eu citei como exemplo, se a gente fizer um recorte dos jogos da Libertadores, só do Bolívar jogando em La Paz. A gente vai ter o Bolívar em La Paz ganhando 70% dos jogos, quem vê pensa que o Bolívar é o maior time da Libertadores, não é. Então, quando a gente analisa Elon Musk no Twitter nas últimas 70 horas, é importante a gente ter o recorte do quão perverso ele vem sendo ao longo dos últimos anos. Pensando aqui no monitoramento, só um exemplo que eu trago, até 2023, a coleta que a gente fazia do Twitter, e aqui coleta, quando eu digo, a gente pode estar falando de pesquisa, análise científica, busca por discurso do ódio, tentativa de entender o debate público, essa coleta ela era gratuita. Então o Twitter ele era muito bem visto porque ele permitia esse tipo de análise. Quando o Musk assume, uma das primeiras medidas dele é derrubar tudo e começar a cobrar algo que daria ali milhões de reais por ano para você fazer uma coleta, do que hoje, por exemplo, é 1% do debate político
diário no Brasil. Então, não é acaso, não é um ato que ele fez. Ele vem ao longo dos últimos anos construindo uma base para que ele pudesse impedir a fiscalização, não só no Brasil, mas no mundo, do que acontece no Twitter. E o resultado final, a gente está vendo aí essas tentativas patéticas dele de tentar ocupar ali um papel do bolsonarismo órfão, né? Já que o Bolsonaro não mais tem coragem para peitar o STF, como ele fez no outro momento, o papai Musk veio aí para a salvação do bolsonarismo ocupar esse espaço, né? Uma vez que também, outro ponto importante, as menções ao Bolsonaro nas últimas 35 horas, elas não tiveram nenhum pico de menções. Está no volume ordinário de menções. Então, o Bolsonaro, quando eles fazem essa live, é também uma tentativa ali de tentar surfar nessa onda enquanto Bolsonaro. Porque o bolsonarismo está topando o enfrentamento, tendo Musk contra o Xandão. O Bolsonaro, nessas últimas horas, ele ficou um pouco sucateado, até mesmo dentro do bolsonarismo. Ô Pedro, deixa eu te perguntar, qual foi o tom dos bolsonaristas em relação a isso? Você fez uma análise pra gente também lá no nosso grupo do Rolê ICL sobre o tom, né? Parece que eles não falaram mais tanto do Lula, assim, e que os ataques ficaram mais focados no Alexandre de Moraes. Que tom os bolsonaristas, em especial esses mais proeminentes, tiveram nesse debate sobre o Elon Musk? Perfeito. Eles têm a questão da ditadura. É um fetiche em dizer que eles estão numa ditadura, eles publicarem para todo mundo ver que eles estão numa ditadura, então eles têm essa questão, e o enfrentamento contra o Alexandre de Moraes. A questão do bolsonarismo com o Alexandre de Moraes, ao longo do último ano, em diversos momentos, ela é muito pior do que o incômodo que eles têm com o presidente Lula nesse momento. A gente teve, de fato, o pico de menções nas últimas 48 horas a Alexandre de Moraes. O último episódio que chegava próximo disso foi quando faleceu um dos golpistas presos lá no golpe do dia 8 de janeiro. Naquele momento, o bolsonarismo gera um pico grande de menções a Moraes, mas ele foi superado aí nessas últimas 48 horas devido ao volume de menções em ataque ao Moraes, porque é isso, o bolsonarismo ele estava órfão de alguém que pudesse peitar o STF e Alexandre de Moraes, como o Bolsonaro e os bolsonaristas peitaram em outros momentos. Bolsonaro e os outros bolsonaristas, eles recuaram, isso é um fato, né? Desde o 8 de janeiro, eles recuaram nos ataques contra o STF, contra o TSE, contra o Moraes. Então, Musk, de novo, ele vem para ocupar esse espaço aí de papai Musk que vai salvar eles e vai dar vazão, teoricamente, a esse falso discurso de uma ditadura no Brasil. Guga, quer perguntar? E quem está vencendo essa... Assim, imagino que a extrema-direita está ganhando de goleada, então, agora, essa briga de narrativa do Twitter, né? Ontem eles tentaram massacrar o Alexandre de Moraes e criar essa cascata de que o Brasil vive uma ditadura, porque o Xandão está banindo, restringindo contas de tipos como Paulo Figueiredo, que é um troll da internet, que usa a internet para linchar quem não participa do golpe. É patético, mas enfim, está vencendo essa disputa de narrativa, eles estão ganhando. Esse papo de que o Brasil está virando uma ditadura, está pegando no Twitter. Perfeito, Guga. Tem dois pontos aqui que eu acho legal a gente levantar. O primeiro usar o Twitter nesse momento é muito complicado, porque a gente está falando de um campo tentando enfrentar o dono. Então é aquela história do a bola é minha, joga quem eu quiser. Nesse cenário, a vitória do bolsonarismo e do Elon Musk está em terem feito o debate público do Brasil nas últimas 70 horas ser sobre eles. Algo que há muito tempo eles não conseguiam, né? Então, a gente vem de uma série de derrotas do bolsonarismo que o máximo que eles conseguiam era pautar o debate sobre uma fala do Lula. E eles não conseguiam fazer um debate sobre eles nesse último período. Então, a maior vitória do bolsonarismo está aí em fazer o debate ser sobre eles. Eles conseguirem pautar a imprensa, conseguir trazer o antibolsonarismo para essa questão, o ICL para essa questão, e é natural porque a gente está falando de um bilionário tentando interferir no Brasil. Porém, tem uma outra frente que é até onde esse debate envolve a opinião pública de fato. E aí vai entrar aquele dado que eu trouxe, 1,6% das publicações no Instagram no Brasil foram sobre essa disputa. É muito pouco, é muito pouco. O Brasil estava preocupado com as finais estaduais, o Brasil está preocupado com o Big Brother, o Brasil está preocupado com outras inúmeras questões nas redes sociais que não necessariamente esta disputa envolvendo Musk, Xandão, Brasil e política nacional. Porém, tem essa vitória que é, para o bolsonarismo, o fato de ter pautado a imprensa, ter pautado o debate político no Brasil como um todo. Pedrinho, muito obrigada pela participação. Usarei de seus préstimos sempre aqui no nosso Rolê ICL para você explicar para a gente o que está acontecendo nessa maluquice das redes sociais.
Uma sugestão, Sim. dá uma olhada se não tá tendo uma sabotagem do Twitter nas páginas de esquerda, que tá todo mundo falando isso, tá todo mundo O sentindo número de isso. seguidores tá caindo A galera da- assustadoramente, a- assim. Não, tá bizarro e eu acho muito provável que tenha tido alguma mudança de algoritmo e eles estão, enfim, estão dando um jeito de restringir a repercussão dessas contas. Talvez, se você tiver como ver isso, seja uma boa. É nóis, tamo junto. Beijo, Pedrinho. Volte Valeu, sempre, pessoal. viu? Até mais. Querendo só chamar pra estar de volta, mas se não chamar também, nós vamos chamar você. A gente tem comentário pra ler? Eu quero ler dois comentários quero aqui. ler, eu quero não, peraí, ler, não, eu peraí. quero ler. Posso? Deixa eu ler dois antes. Deixa eu ler antes. Aí você lê o que Não, eu você quero quer ler ler aí. 3 comentários. A Nay Borges falou, pra mulher que falou que o Gabriel Vento é bonito, realmente meu namorado é lindo. Fica aqui o registro da Nay Borges dando uma urinada para marcar território no Gabriel Vento. O Gabriel Vento é lindo mesmo, fica a dica. Mas aparentemente Fofinho. a Nay Borges é a dona e proprietária. E o Gordão Jogadas, Gordão é lamentável. Eu ia ler esse. Você vai ler, então lê esse você, pronto. Então, que ele direcionou pra minha pergunta. Ele falou, Gui Bessa, estamos descobrindo que o Will fez implante capilar nas férias. Quando for oportuno, você pode questionar nosso ídolo mais fofucho sobre o tema? Não tem, gente, não tem uma entrada. Vocês, os meus haters, podem achar qualquer coisa, mas não tem uma entrada nesse cabelo. Olha isso aqui, olha essa linha capilar aqui, meu amigo. É a entradinha muito boa. Tem uma entrada aqui. O cabelo tá aqui, tá em dia. Que nem, não é o topete do Guga, mas o cabelo tá em dia. É isso, Guilherme? Quer ler mais algum aí? O Vento quer mandar um beijo pro Gabriel ou Eu queria pro mandar Gordão. um abraço pro Gordão e pra minha namorada. Pro Gordão porque ele eliminou o Tony N2, eu fiquei muito feliz. E pra minha namorada porque ela é linda. Também acho a namorada linda, Eu queria Gabriel. pedir aqui uma sincera desculpas pra Luana, que levou a brincadeira pro coração aqui, né? Ela falou, ela está muito brava por eu ter sido machista, mas é isso aí. Eu tô com a Luana. Eu não sou. Né? Será? Quem me conhece sabe. Fala aí, Laurinha. Será? Acho que não, hein? Será? Não sei. Eu tô com a Dito Luana. isso, vamos pro macetada de notícias. Vamos pra macetada. Maceta aí, vinheta. Até agora o Guilherme não descobriu quem mandou a caneca. Daqui a pouco, Guilherme, acha aí. O Guilherme tava de férias, viu? Por isso eu não agradeci no ar aqui. De novo. Toda hora. Meu. Mas que isso? É outra vinheta? Mas que porra é isso, irmão? Ele tá de sacanagem. Não, mano. Foda. Vai. Velho. Pronto, posso seguir o programa? Muito obrigado. Tô robótico aqui. Vamos trazer a Bianca de volta, que Voltou, o Guilherme não tá conseguindo. O Guilherme não tem mais condições, é demissão. Guguinha, vamos falar sobre Ciro Gomes, o 3%. Na última quinta-feira, o Ciro Gomes deu uma entrevista que está causando revolta e trocas de farpas entre PDT e PT. Na entrevista, o Ciro Gomes chamou a senadora do PT, Janaína Farias, de assessora de assuntos de cama de Camilo Santana ao questionar a capacidade da parlamentar. Ao tomar conhecimento da fala, o presidente estadual do PT do Ceará, o Antônio Alves Filho, emitiu uma nota classificando como machista, olha, falando no Guilherme Bessa, o depoimento. Após a nota, o PDT publicou no sábado uma nota rebatendo a crítica de que Ciro teria dificuldade em aceitar mulheres no poder. Além disso, também aproveitou para alfinetar o PT nas eleições municipais. Segundo o PT tem escanteado a deputada federal Luiziane Lins do processo interno de escolha para o nome do partido para a disputa da Prefeitura de Fortaleza. Vocês estão vendo aí as notas de PDT e PT? Eu não vou ler, mas, Guga, no mínimo, lamentável a fala do Ciro Gomes sobre a senadora do PT aí do Ceará, Janaína Farias. Deselegante, né, Ciro? O Ciro... Pra falar o mínimo, não né? acerta mais, né? Pois é, pra falar o mínimo. Por que Ciro? Ciro, enfim, essa é a imagem que ele passa sempre, de alguém translocado, de alguém que perde a linha, de alguém que não se controla. Arruma briga com militante no meio da rua, arruma briga com político, vai lá pra senadora e fala um absurdo desse. A gente esperaria uma frase misógina desse nível partindo de alguém da extrema-direita, então faz todo sentido, já que o Ciro agora, pelo jeito, está caminhando para esse lado. Tem muita gente achando que o Ciro endireitou demais. Ciro quer ser aquele que vai, de alguma maneira,
pegar o que restou da direita, que não quer o Lula, ou daquele centro que não quer o Lula. Então talvez ele esteja tentando se adequar a se colocar ainda mais, né, com essa imagem de alguém que pode atrair esse tipo de público. E aí a gente vê o Ciro com uma frase, enfim, lamentável, que deve ser repudiada por qualquer pessoa civilizada. A última vez que o Ciro acertou, o Ciro já acertou. O Ciro tem errado muito, mas o Ciro já acertou também, né? Ele já acertou muito também, mas não acerta há muito tempo, né? E um dos grandes acertos dele, claro, foi casar com a Patrícia Pilar, mas eu não sei se foi um acerto dela no caso, mas dele foi. Parece que não, né? Tanto que não durou, aí, parece que não foi um acerto. Não durou muito. Durou um tempinho. Mas enfim, Ciro, se retrate, tente resgatar aquele Ciro que acertava do passado. O Bad Dog falou, tô parecendo uma bolinha de tênis, vou mostrar as bolinhas pra você aqui. O Jorge Misael está aqui, um beijo para o Misael, saudades de você, o homem mais cheiroso, bonito e bem informado de Brasília. O Gabriel Mafra, cadê o prato do dia? Eu não sei o que é isso, é uma coisa que aconteceu? Não, era o rolê da Bianca. Eu tinha o negócio do dia, ela decidiu trazer o prato do dia. Podemos ver que o William não tava assistindo. Eu não tava mesmo, tava cagando pro programa. O Gordão Jogados aqui, interessa calar Bianca, e Bianca Pasquim está respondendo aqui, o prato do dia, muito bom. Dizendo, sou silenciada pelo Guilherme Bessa, o prato do dia sou eu hoje. Vamos para mais uma notícia, mais uma lamentável. A PM de Tarcísio, a polícia militar do Tarcísio de Freitas, aqui o governador, é muito democrática, viu, Guga? Bate em branco, bate em preto, bate em LGBT, bate em hétero, dá tiro em quem quiser. Um policial militar foi flagrado agredindo uma mulher na manhã de ontem, na Estação da Luz. Escândalo! Na linha azul aqui, pra quem não sabe, a Luz aqui, a Estação da Luz, é um hub para um monte de lugar, tem uns 500 lugares e também 2 linhas de metrô. Cocaína. O flagrante foi filmado por um usuário lá do metrô e a denúncia foi feita no Instagram do Fórum LGBT Mogiano, de Mogi das Cruzes. Segundo lá o Fórum Mogiano, a mulher é LGBT, o Sindicato dos Metroviários se posicionou em repúdio à agressão, e a deputada Érica Hilton oficiou a Corregedoria da Polícia de São Paulo. Eu não quero mostrar o vídeo. Eu não queria mostrar o vídeo, cara. É revoltante. É uma outra exposição contra essa mulher, mas pela imagem, vocês estão vendo ali, tipo, ela toma um tapa na cara, o barulho dá pra ouvir de longe, assim. Tamanha a agressividade. Eu falei pra não mostrar o vídeo, botaram o vídeo. Legal, todo mundo me respeita no programa. Não vamos mostrar o vídeo, não, que a gente já... Esse programa não é esse tipo de programa. Mas, Guga, a polícia do Tarcísio... Machismo tudo bem, agora... LGBTfobia não. A polícia do Tarcísio muito democrática na sua escrotidão, né, Guga? Sentando tiro, porrada em todo mundo. Não, se você tiver dinheiro, não. Se você tiver um Porsche, se você tiver uma cadeira de rodas, se você for um cadeirante da periferia, você leva um tapa na cara. Também aconteceu isso semana passada. Se você tiver um Porsche, troca a cadeira de roda por um Porsche. O problema é esse, você tá com uma cadeira de roda na periferia, mas se você tiver um Porsche, aí tá tudo liberado. Se você tiver uma casa em Alphaville e a polícia chegar no portão da sua casa, você pode aloprar com a polícia. Você pode xingar, teve isso também. O ricão de Alphaville xingando, aloprando com a polícia. Mas se você for preto, pobre, favelado, meu amigo, você morar na perifa de São Paulo, você tá no sal. Aí sim, você vai sentir a fúria de uma polícia populista de um governo de extrema direita que está incitando quem tem farda a ser cada vez mais violento. Isso não acontecia antes. Isso, obviamente, que parte de uma cadeia de comando que tem como liderança maior o governador Tarcísio. É ele que estimula ou não esse tipo de situação. Se você tem um governo disposto a incitar a paz na polícia, é isso que acontece. Os números estão mudando em São Paulo. Cada vez a polícia está se tornando mais violenta. E isso está acontecendo porque o Tarcísio, quando é perguntado sobre mortes da polícia, fala que não está nem aí. Então é claro que não é à toa. Está acontecendo esse tipo de covardia
e eles vão continuar sendo covardes com quem tiver ali na ponta da pirâmide, na base da pirâmide. Quem está lá no topo, meu amigo, pode aloprar com a polícia. Quem sentar na ponta não tem... Não, fala isso não. Agradecendo aqui também os comentários de vocês. O Bad Dog perguntando, cadê as vírgulas sonoras, Guilherme? O Guilherme, ele Mano, voltou. o computador aqui, eu tô com medo de se eu apertar um botão, eu vou sair voando da cadeira aqui, Guilherme que tá voltou... tudo desconfigurado. O Guilherme voltou completamente despirocado aqui. A Roberta, bando de covardes, essa PM de São Paulo, é mais do que covardia, né? É crime. Tem motivo verdade, do não. cara ter... Até agora a PM existe, não né, se motivo. posicionou, mas de qualquer forma, justificativa não tem, né? Mas até agora não tem um posicionamento da PM sobre este caso. O Miguel Montanari, deprimente esse caso, triste, revoltante demais. O Nunes era por isso que não querem as câmeras, né? Se no metrô fazem isso, imagine numa ruela da Zona Sul de São Paulo, da periferia de Campinas, lá na Baixada Santista. Imagina o que essas câmeras dos uniformes não flagram. A Veraci Lúcia dando parabéns pelo Dia do Jornalista, que foi ontem, obrigado. Um beijo para você, Veraci. A Maria Helena falando que falta o Misael no rolê, ele já veio aqui já no rolê, o Misael, logo no comecinho do programa o Misael veio. E o Gordão Jogados, quando estou em São Paulo, faço questão de andar de Havaiana e camisa do Mengão. Esses caras quase rasgam a cueca com vontade de me abordarem. Pesado e volumoso. Aqui, meu amigo, a situação é complicada. E complicada também será, Guga? Teremos que tomar um sorrisal hoje à noite para assistir... Rebobinar a fita aqui, ó. A entrevista de Flávio Bolsonaro no Roda Viva. Entrevista ou ação entre amigos? Não, mas tem uns nomes bons aqui. Hoje à noite, na TV Cultura, o Flávio Bolsonaro, o Flávio da Rachadinha, o Flávio da Loja de Chocolates, participará do Roda Viva com a bancada com Basília Rodrigues, da CNN, Bela Megali, do Jornal Globo, Fábio Zanini, do painel da Folha de São Paulo, o Graciliano Rocha, do UOL, e a Rosiane Kennedy, editora da coluna do Estadão. O que o Rodrigo Viana, o nosso querido Rodrigo Viana, o escândalo, o André Graziano, perguntou, ele lembrou que a Vera Magalhães já se negou a entrevistar o presidente Lula. A Vera, que é a âncora, né, que toca lá o programa Roda Viva. Agora, você, Guga Noblar, perguntaria o que para Flávio Rachadinha se estivesse nessa bancada do Roda Viva hoje? Olha, é de quem ele vai se despedir primeiro da família. Quem vai parar no chinelo. Tem tanta coisa, né? Esse cara tem muita treta também. Flávio Bolsonaro, você pode perguntar desde o do chocolate, chocolate até a mansão dele que ele comprou e tentou esconder. Tem mansão que ele comprou por um valor bem menor do que o do mercado e tentou esconder num cartório que fica ali na saída de Brasília, na periferia, em outra cidade. Tem a história da loja de chocolate, que ele faturava alto com chocolate, ganhando muito dinheiro vivo. As pessoas só compravam dinheiro vivo. Era a loja de chocolate da marca lá, acho que era... Copenhague. Copenhague. Era a que mais faturava do Brasil. E aí, faturava no shopping super vazio no Rio de vivo. Janeiro. Shopping que não é... É uma coisa maluca, sacou? Então você pode perguntar do chocolate, da mansão, você pode perguntar do golpe, você pode perguntar da Marielle, você pode perguntar sobre a família dele toda encrencada com a justiça. Esse aí, o que mais tem é pergunta a se fazer. O Gabriel Mafra comentou aqui, quem faz falta no rolê é Robertinha Garcia. Pois eu vou convidar a Robertinha Garcia para vir fazer aqui o Rolê CL um dia desses. Um beijo para a Robertinha, me substituiu muito bem lá no nosso N1 durante esses dias que eu estava de férias. Um beijo pra Robertinha. Eu vou chamar ela pra fazer o rolê aqui. A Robertinha vai fazer a casa inteira aqui. A Robertinha tem capacidade de fazer qualquer programa dessa casa. E muito bem, inclusive. O Guilherme Pato, o Flavinho Onca vai ser devorado pela Basília. A Basília é maravilhosa, inclusive. Fiquei mais empolgado com essa entrevista porque a Basília estará lá entrevistando o Flávio Bolsonaro. A Tayene dizendo que o risco é ele desmaiar, né? Imagina, qual é o risco do Flavinho desmaiar. E a Academia do Traço roda fascista. Mas falando em fascista, aproveitando que você falou aqui, meu querido comentarista, o Academia do Traço. Lá no Rio Grande do Sul teve fascista dando showzinho, Guga. No lançamento da pré-candidatura da Maria do Rosário para prefeita de Porto Alegre, um militante do MBL foi lá buscar os seus 5 minutos de fama, só que aí ele não esperava que encontrar frente a frente o nosso policial antifascista, deputado estadual, o Leonel Hadi. Vamos ver aí como foi esse diálogo
ativista do MBL com o Leonel Rádio. Vamos ver. Não é lugar de palhaçada, rapaz. Falando mal da polícia, mas o cu é rola, rapaz. A mais de cu é rola, rapaz. Eu brigando na escola. Trabalha no quê? Tô te perguntando. Trabalha no quê? Trabalha no quê? Eu sou polícia. Trabalha no quê? Tu trabalha no quê? Tu trabalha no quê? Quem é que te financia pra pegar essa hora? Quem? Não, quem que trabalha? Você não sabe. Manda vagabundo. Manda vagabundo. Tu trabalha onde? Onde tu trabalha? Tu trabalha onde? Que corrupto, rapaz. O PT não é corrupto. Olha aí, ó. O carro bateu nele? O que tá fazendo aqui? O carro deu uma dose na bunda dele. Agora, Guga, eu vou dar R$1 de cabimento aí pro cara do MBL, porque eu não teria capacidade de peitar o Leonel Rádio. O Leonel Rádio é um gato, inclusive. Um beijo pro deputado Leonel Rádio. Qual dos dois? É o que tá com a camisa antifascismo ali. É o nosso deputado estadual. Agora o cara peitou o Leonel Rádio, né? Só que o Leonel Rádio não afina, né, irmão? O Leonel Rádio, policial antifascista, foi pra cima e fez as perguntas. Tu trabalha onde? Lá na frente, no vídeo, aqui eu cortei o vídeo antes, ele fala, se jogar uma carteira de trabalho perto de você, você sai correndo pro sujeito do MBL aí. Pois é, levando um esculacho. Foi lá, achou que ia lacrar, foi lacrado. Achou que ia causar, e aí apareceu o Rádio, que a gente sabe que é alguém que se posiciona, que é alguém que não vai deixar, enfim, esculhambarem com a Maria do Rosário, que se colocou ali exatamente como uma espécie de herói do momento contra o vilão, que era esse sujeito querendo aparecer de maneira patética. E ele não caiu na provocação, porque esse peitar, na verdade, essa maneira como ele faz aí de tentar se colocar ali, né, dando uma peitada no Rádio, é o jogo, né? Se o Rádio reage, ele vira vítima. E o Rádio não reagiu, o Rádio falou o que tinha que falar sem, enfim, ser violento fisicamente, então não vai conseguir fazer o vídeo que eles queriam, de posar de vítima, né? Não funcionou dessa vez a estratégia de sempre dessa galera. Mamadeira de piroca, a pau. Que isso? Pra gente fechar agora o nosso macetada de forma mais leve, tem um vídeo, Guga, que está viralizando de uma mulher que deu um lance num bezerro depois de tomar Zolpidem. Vamos ver este vídeo, e virou matéria do jornal O Globo. Vamos ver o vídeo da mulher aí, que tomou o Zolpidem, ficou doidona e comprou um bezerro. E aí, sensacional. Esses últimos dias eu fui dormir e tava passando na televisão aquelas vendas de joias bregas milionárias, sabe? Deixei rolando pra dormir, falei, vou dormir. No outro dia que eu acordei, gente, tinha um e-mail. E eu não entendi, né? Compra negada, gente que compra. E eu tinha dado um lance num bezerro. Um bezerro. E provavelmente foi um programa que veio depois. Então tava vendendo joias, eu dormi, acordei num leilão de vaca e comprei. Dei meu leilão lá. E aí eu recebi um e-mail falando que, obviamente, meu cartão não tem limite pra isso, né? E se eu não queria fazer no carnê. Aí, Gugu, o risco de tomar... Inclusive, tem pessoal que vem aqui no CL de vez em quando, que o pessoal parece que tomou uns... Tá meio maluco. Comentarista aqui do Rolê Sério, inclusive. Mas é um risco, né, Gugu, de você tomar... Nem acorda, às vezes. Né? De você tomar um Zolpidem aí e acabar comprando um bezerro. É um risco, gente. Se você toma Zolpidem, gente, vá dormir. Mas o bezerro é fofo, né? É bom pra mamar. Se você tomar um Zolpidem, a dica do remédio, inclusive, é essa, né, Guga? É você poder... toma o remédio e vai dormir. Senão você faz loucuras, né? Você liga pra ex, tenta dar golpe de estado, tem uns negócios assim, não tem? Mano, você sai pelado na rua, você faz um monte de coisa maluca, você não entende o que tá acontecendo. Você já tomou alguma vez? Não. Esse remédio, Deluca? Eu já tomei, velho. Teve uma época que eu tomei de leve isso aí. Não tomo. Mas com receita ou não? Tá Porque bom? Você usa não, óbvio que sem receita, né? Foi na época que você entrou no ICL, né? Isso. Foi na época que começou o rolê ali, que eu dormia demais. Não, mas a real é que esse remédio, quando você toma,
altera um pouco os teus sentidos mesmo. Sua visão, ela fica diferente, fica meio turva. Aí uma vez eu tomei com a minha esposa aqui, e aí eu deitei, tava começando a dormir, aí de repente acordei, aí minha esposa olhou pra mim, ela tava acordando também, ela já tava acordando, eu tava indo dormir, né? E aí na hora que ela me olhou, cara, eu não conseguia reconhecer a face dela, era tipo um vulto na minha frente com um cabelão, e eu não via os olhos. Parecia filme de terror, cara. E aí eu fiquei meio assustado assim, olhando pra ela. Ela falou, Guga, o que foi? E ela percebeu que eu tava estranho. E eu expliquei pra ela, cara, não tô conseguindo. Ela falou, não, você tá me assustando. O que foi que você tá me assustando? Eu falei, se você tivesse no meu lugar, te vendo como eu tô te vendo agora, aí sim você estaria assustada. Foi o que eu falei pra ela. Era muito estranho, parecia um filme de terror. Então, altera teus sentidos. Isso altera um pouco tua visão. Enfim, é um remédio muito poderoso e é bem factível essa mulher ter comprado um gado sem perceber. Incrível, que eu sempre falo uma droga, o Guga já tomou, né? Mas é só uma coisa. Um dia a gente vai fazer um programa aqui, a gente vai gravar o Guga usando várias coisas. É um quadro novo do programa, é Guga Experimenta. Ó, fica a dica aí pra nossa produção, pra gente fazer o quadro Guga Experimenta. A gente só dá e vê o que acontece. Eu mesmo, se quiser, é só chamar. Mas, Guga, sabe o que não dá? Sabe o que não dá, Guga? Não dá pra perder o replay da aula maravilhosa que tivemos ontem. Do Web Binário? Com o Web Binário, com o Elliot Aronson. Foi fantástico. A gente está falando aqui, a gente falou com o professor Castro Rocha sobre dissonância cognitiva, né? Que é essa maluquice do bolsonarismo, criar uma realidade paralela, não importa o que você faça, os caras vão continuar acreditando naquilo, mesmo que tenha todas as provas contrárias. O cara que criou esse termo é esse barbinha branca, aí, a barbinha cinza que está aí, que nós estamos vendo, que é o Elliot Aronson, um dos maiores psicólogos vivos deste planeta. Os mortos nós não estamos chamando ainda, viu? Daqui a pouco vai ter um ICL mesa branca fazer veio o psicólogo falar, mas os vivos estamos trazendo todos. E você perdeu ontem, foi juvenil, perdeu o Elliot Aronson ontem, tá aí já disponível para você, o replay para você assistir. Foi top, hein? Ele veio pra ficar 10 minutos, ficou 59 dias. Foi muito bom. Maravilhoso. Mais de 120 mil pessoas assistiram a aula ao vivo. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui ontem conosco. E se você perdeu, se você foi juvenil, o Dudu Moreira tem um recado pra você que é juvenil. Roda o recadinho do Dudu. Olá, turma, que aula incrível que a gente teve no domingo. Estou aqui no ICL e os comentários estão chegando de tudo que é canto, agradecendo a aula com Elliot Aronson, o maior especialista vivo no mundo em comportamento humano, e muitos insights, muitos conhecimentos, pesquisas que ele mencionou, conceitos que as pessoas não tinham ideia, e muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula. Então, se você não assistiu, a notícia boa é que a gente resolveu liberar o replay atendendo, que está todo mundo pedindo, mas vai ficar pouco tempo, porque depois essas aulas ficam disponíveis só para quem faz parte, né, ali dos cursos do ICL, para poderem usar isso como referência depois. É o ICL Cursos que financia a gente ter tudo isso gratuitamente. Então a gente permite que todo mundo assista, mas depois fica na área restrita ali. Mas, dada esses pedidos, aproveita hoje, porque hoje você ainda consegue assistir gratuitamente essa aula e aprender com tudo que foi ensinado ali, tá bom? Um abraço e curtam esse presente. E assistam até o final, que no final tem mais presente para vocês. Se não assistiu hoje, é juvenil, vai perder, mas para você que é membro do ICL, do Instituto Conhecimento Liberta, está disponível lá já o tempo todo, vai ficar disponível para sempre. ICL, o link saiu quando eu ia ler. Cadê o link para eu ler ali embaixo? Que estava na tarde ali, cadê? É icl.com.br, icl.com.br/replay para você assistir a aula de Elliot Aronson aqui no ICL. E você que fizer a assinatura solidária até hoje, esta segunda-feira, dia 8 de abril, você vai levar um super pacote de presentes. Vai levar livros. Você vai tomar uma pacotada
facada na cara de presente, vai levar o livro Animal Social, do Elliot Aronson, com prefácio do Edu Moreira. O que os donos do poder não querem que você saiba. Do Arthur Lira. O primeiro livro da trilogia sobre capitalismo do nosso Dudu Moreira. Engenheiros do Cal, do jornalista Giuliano da Empoli. Como é que é? Tempus Veritatis. Vai do Giuliano da Empoli. Um livro muito bom, inclusive, para quem quiser entender sobre fake news. Baita livro. E fora isso, tem os 250 cursos. O Guga travou na coxinha lá. Aí, ó, tá com a mãozinha assim. Mas que... você tem acesso aos 200... Voltou, acho que voltou. A vozinha voltou, a mãozinha tá... Voltou. Você tem acesso aos 250 conteúdos exclusivos, cursos, reportagens, aulas, curso de idioma, tem de tudo. E começando hoje uma estreia. É hoje que é a estreia desse curso? O que é hoje? É hoje, Laura? É hoje. É a estreia de hoje? É hoje. O curso A Saúde no Brasil e Seus Desafios. Tinha uma imagem aí, mas... Se não é hoje, vai ser. Vai ser. A Saúde no Brasil. Cadê a imagem, Gabriel Vento? Gabriel Vento tá vendo... Tá vendo? Aê! Tem o curso da Jandira Fegali, da deputada federal, médica e baterista, falando sobre os desafios da saúde no Brasil. Vai compartilhar sua experiência de mais de 40 anos em gestão pública, ensinar sobre a história do SUS, política. Eu já tô ansioso para essa aula, adoro a Jandira. Imperdível. Guga, você tá entre nós ainda ou já foi para outro plano? Já foi pros Tempus Veritatis. Já foi pros Tempus Veritatis. Então, Guga, você vai assistir essa aula da Jandira e vai fazer um review pra gente aqui amanhã. Gente, eu só corrigi um negócio aqui. Pra você acessar o replay, é roleicl.com.br. Mas a Tarja tava errada. Beleza. Aí é competência do pessoal. Pediram pra corrigir aqui, pediram pra corrigir. Sei. Só isso. Mas vamos lá, então, roleicl.com.br, se inscrevam aí, façam o negócio aí que tem que fazer, o replay. Ajuda nós, pô. Ajuda nós aí, porque tem o ranking lá. E se a gente não ficar em primeiro, vamos mandar embora. O Guga vai ficar o quê? Morador de rua em Brasília. O Guilherme Bessa vai não ter dinheiro fazer o quê? Não tem. Pra comprar os remédios. Não tem dinheiro pra comprar os remédios, pra comprar as roupas. Vai ter que usar essa roupa, essa camisa de entregador de ônibus pra sempre. Mas estamos sempre no programa. Um beijo, Guguinha, pra você. Tá travado. Tira o Guga. Vai. Beijo, Guilherme Bessa. Até amanhã. Beijos. Um beijo para todos nós do nosso chat. O Marcelo Calazans, Natália Montenegro, Gordão Jogadas, Gabriel Mafra, Pedro Piracanjubo, dono da fábrica de leite, o Eduardo Moreira, não, isso aqui é nós, o Myron Marreta, o Myron Marreta é ótimo, todo mundo, Nay Borges, a mulher do Gabriel Vento, estamos terminando o programa, a gente volta, tchau, acabou, encerramento, vinheta. No domingo, tô aqui no ICL e os comentários estão chegando de tudo que é canto, agradecendo a aula com Elliot Aronson, o maior especialista vivo no mundo em comportamento humano, e muitos insights, muitos conhecimentos, pesquisas que ele mencionou, conceitos que as pessoas não tinham ideia, e muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula. Então, se você não assistiu, a notícia boa é que a gente resolveu liberar o replay atendendo, que está todo mundo pedindo, mas vai ficar pouco tempo, porque depois essas aulas ficam disponíveis só para quem faz parte, né, ali dos cursos do ICL, para poderem usar isso como referência depois. O ICL Cursos que financia a gente ter tudo isso gratuitamente. Então a gente permite que todo mundo assista, mas depois fica na área restrita ali. Mas, dada esses pedidos, aproveita hoje, porque hoje você ainda consegue assistir gratuitamente essa aula e aprender com tudo que foi ensinado ali, tá bom? Um abraço e curtam esse presente. E assistam até o final, que no final tem mais presente para vocês.